com a presença de todos em mais um evento virtual da SBPT. E eu gostaria, antes de começar, agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, a Xê, a Behringer, a Greenmark e a Vertex. E hoje a gente vai ter a oportunidade de discutir um tema bastante importante e interessante, que são as doenças raras, e discutir um pouco o nosso papel como pneumologistas e como sociedade no manejo das doenças raras. E essa mesa foi coordenada pela doutora Maria Vera, que é a coordenadora da Comissão de Doenças Raras, e hoje a gente vai contar com o professor José Roberto Jardim, conhecido de todos. Ele é professor sênior da disciplina de pneumologia da Escola Paulista de Medicina. A doutora Carolina Salim Freitas, que é doutora pelo INCOR, Hospital das Clínicas, né, Faculdade de Medicina. A tese dela foi em linfangileomiomatose. O Dr. Frederico Tadeu, de Minas Gerais, né, responsável pelo Centro de Referência em Hipertensão Pulmonar, Doenças da Circulação Pulmonar do Hospital Mário Tereza e do Juscelino Kubitschek, e o Marcelo Defúcio, também pneumologista do Hospital Juscelino Kubitschek, do Centro de Referência de Fibrose Cística em Adultos. Então, hoje a gente vai poder discutir esse tema. Então, lembrando que a Organização Mundial de Saúde define as doenças raras como aquelas que acometem até 65 pessoas por 100 mil habitantes, né? Só que as doenças raras, né, elas são muitas, então existem mais de 7 mil doenças raras cadastradas, né? E acredita-se que ela acometa no Brasil em torno de 13 milhões de pessoas e no mundo até 300 milhões de pessoas. Então, apesar de raras, o número de pacientes acometidos por essas doenças são muito significantes, por isso a importância desse nosso debate hoje, né? Hoje a gente vai poder contar, então, com especialistas que vão falar um pouco de deficiência de alfa-1, de linfangileomiomatose, de fibrose cística e de hipertensão pulmonar, mas lembrando que dentro das doenças pulmonares, né, existem várias outras, a gente não teria espaço para discutir todas elas aqui, a gente destaca as doenças intersticiais pulmonares também, no nosso dia a dia, talvez uma das doenças raras também bastante presentes no nosso dia a dia. Então, vou convidar os nossos debatedores. Doutor Jardim, o senhor quer começar a falar um pouquinho, introduzir o assunto? Seu microfone, doutor Jardim. Obrigado, Jaque. Um agradecimento também à Maria Vera, porque eu sei que ela que discutiu com você a composição da mesa. Alfa-1 realmente é um assunto bastante interessante e que acho que encaixa bem nesse momento que a sociedade brasileira quer discutir doenças raras. Alfa-1 no mundo, e principalmente na Europa, ela nasce um caso a cada 2.000 a 5.000 nascimentos. É prevalente mais em caucasianos. Aqui no Brasil nós não sabemos exatamente qual é a prevalência, mas achamos que ela deve ser alta, porque também nós temos aqui uma grande parte da nossa população descendente de portugueses, espanhóis, italianos, né, que são altamente prevalentes na Europa. O único trabalho que realmente estudou a prevalência é o que nós fizemos, que o Rodrigo é de Minas, que foi o primeiro autor, Rodrigo Russo, e que estudamos em 5 regiões diferentes do Brasil, e vimos que de cada 100 pacientes que nós estudamos quase 1.000 pacientes, de cada 100 pacientes, 0,8 tinha ZZ, que é a deficiência mais importante. Mas desses cada 100, 3 tinham deficiência. Então, isso que eu vejo, e que vocês, colegas que estão assistindo, devem estar vendo, é procurar. Por que ela é subdiagnosticada? Porque nós não fazemos exames, apesar de que desde 94 a Organização Mundial de Saúde nos obriga, não vou falar que nos obriga, mas nos solicita, né, que façamos pelo menos um teste de deficiência de alfa-1, a dosagem de alfa-1, em todos os nossos pacientes com DPOC. Depois, ao longo dessa noite, nós deveremos estar discutindo qual será o número de pacientes que nós temos com deficiência aqui e o que está sendo feito. Obrigado, Jaque.
Excelente, doutor Jardim. Carolina, você pode comentar também? Olá, boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite. De estar conversando sobre isso, acho que é um assunto muito importante. Acho que as doenças raras, na verdade, é uma multidão de minorias, né? O que a gente fala que precisa realmente ganhar espaço, né? Acho que a gente precisa debater esse assunto. Eu achei muito interessante essa ideia da gente discutir, né? Eu tenho experiência com linfangiomatosi e a gente vê assim um problema comum nas doenças raras, né? Por exemplo, a linfangiomatosi é uma doença que afeta mulheres jovens, é uma doença de evolução progressiva, então é uma doença que precisa ser diagnosticada, precisa ser, agora assim, foi liberada recentemente tratamento pelo SUS, né, que é o sirolimo. Então é uma doença que a gente não tem como cura, mas tem como fazer um controle, justamente por afetar mulheres jovens, é uma evolução progressiva, como se fosse uma neoplasia indolente. Hoje a gente já sabe que funciona como uma neoplasia de crescimento lento, vamos dizer assim. E é uma doença que nos últimos anos teve muita novidade, muito estudo, muita coisa que saiu para a gente poder ajudar essas pacientes, né? E infelizmente, a gente recebe muitos pacientes com anos de sintomas. Quando a paciente abre um quadro clássico com quilotórax, pneumotórax de repetição, aí a gente até consegue fazer um diagnóstico melhor, mas várias pacientes chegam com anos de dispneia, anos de queixas como tosse seca, já que às vezes uma doença avançada e nunca foi pesquisada, nunca foi feita uma tomografia, que é uma doença cística, então você consegue pelo menos pensar nesse diagnóstico se você fizer uma tomografia. Então, é uma doença que tem muitos desafios, a gente vê pacientes muitos anos sem receber diagnóstico, e a gente lembrar que o diagnóstico ele não é fácil, às vezes o padrão ouro seria a biópsia, mas se você juntar os critérios de achados de tumores renais, angiomiolipoma, pode estar relacionado ou não à esclerose tuberosa. Então, é uma doença que a gente consegue fazer o diagnóstico e ajudar muito as pacientes, principalmente as mais jovens, que têm muitos anos de evolução pela frente. Então, acho que é importante a gente falar sobre a doença, ensinar o pneumologista, pelo que o doutor Jardim acabou de falar. Se a gente não conhece, a gente não diagnostica. Se a gente não debate, não pensa sobre isso. Então, eu acho que é importante esse tipo de discussão para a gente ver onde estão as falhas, onde a gente pode melhorar e onde a gente tem como trocar essa figurinha, né? Que eu acho que quem trata doença rara tem muita dificuldade justamente mesmo dentro de um centro de referência, tem muita dificuldade nesse manejo aí, né? E é importante falar também que às vezes não é só o tratamento medicamentoso, às vezes o não medicamentoso, uma reabilitação, fazer o segmento dessa paciente, entender assim aonde que o momento de mandar para um transplante. Eu acho que tudo isso é muito importante no segmento das pacientes e é importante a gente discutir tudo isso aqui para facilitar não só para a linfangio, não só para as doenças específicas, mas como todas as doenças raras que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia. Perfeito, Carolina. Acho que a gente vai poder debater vários tópicos. Eu vou pedir para o Frederico Tadeu fazer uma introdução também para a gente poder discutir depois e para os ouvintes que vocês podem enviar perguntas aqui no QIA. A gente já tem bastante gente acompanhando o debate. Fred? Boa noite. Primeiro, obrigado aí, Jaque, pelo convite, a Maria Vera também, a toda a diretoria da sociedade. Bom, as pessoas que me conhecem aí sabem que, né, desde lá da década de 80, a gente vem militando aí no campo da hipertensão pulmonar, e a hipertensão pulmonar é um grande desafio para a gente, né? Está no rol das doenças raras, né? Hoje nós temos a classificação da hipertensão pulmonar em 5 grupos, né? E 2 grupos são mais relevantes para a gente, né? Que é a hipertensão arterial pulmonar, que engloba a idiopática, associada a doenças do tecido conjuntivo, aqui na nossa região e no nordeste do Brasil, a esquistosomose, né? E a hipertensão pulmonar também associada ao tromboembolismo pulmonar crônico, né? A hipertensão arterial pulmonar, pelo registro francês, é estimado em 6 casos novos por milhão de habitantes por ano, né? E enquanto a embolia pulmonar, de cada 100 pessoas que têm uma embolia pulmonar aguda, 3 podem ficar com o trombo residual associado à hipertensão pulmonar.
E nós sabemos que esse aumento da pressão no território da artéria pulmonar, ele, além de acarretar uma queda significativa na qualidade de vida da pessoa, que sem tratamento, né, a mortalidade a morte é muito precoce, né? Então, dados assim daquela época da década de 90, né, estimavam que um paciente com hipertensão arterial pulmonar idiopática sem tratamento tinha uma sobrevida mediana de 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e 8 meses, né? Um paciente com TEP crônico e hipertensão pulmonar com uma pressão média acima de 50, uma sobrevida de 20% em 2 anos. E o que ocorre? O que ocorre é que hoje nós temos opções terapêuticas bastante robustas, né? Então, hoje nós temos, assim, um rol de drogas, né, que não existiam naquela época, na década de 80, para tratar a hipertensão pulmonar do grupo 1. Hoje nós temos a tromboendarterectomia para o tratamento de escolha do paciente com TEP crônico, e agora uma realidade que é a angioplastia pulmonar, né? O grande problema que nós temos é acesso, né? Primeiro, a questão do diagnóstico, né? Porque, como uma vez eu vi a Verônica falando num dos nossos eventos, né? Sentir falta de ar não é normal, e dispneia é o principal sintoma do paciente com hipertensão pulmonar. E o paciente, ele muitas vezes, ele fica de 1 a 2 anos com a dispneia, rodando aí pelas UPAs, pelas UBSs, pelos consultórios médicos, né? E nem um ecocardiograma é pedido desse paciente. Então, nós temos visto a questão do diagnóstico tardio, e o que eu vejo, assim, hoje, como o principal problema no campo da hipertensão pulmonar é que nós temos um PCDT que ele já nasceu defasado para a atual realidade de como se tratar a hipertensão arterial pulmonar do grupo 1, e nós não temos um PCDT para a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. E eu vejo que, se nós tivéssemos, né, protocolos PCDTs bastante modernos, e se nós credenciássemos centros de referência para essa doença, nós não só íamos contribuir, né, para a melhora da qualidade de vida dos pacientes, como diminuição da mortalidade, mas muitas vezes até em economia para o sistema de saúde, porque esses pacientes, eles acabam sobrecarregando o sistema de saúde porque eles têm um diagnóstico muito tardiamente e ficam internando para tratar a insuficiência cardíaca direita, já com a doença mais avançada. Então, eu acho que nós precisamos realmente de uma organização da sociedade civil, a classe médica, os profissionais de saúde, junto com as associações de pacientes, né, para a gente tentar reverter esse problema. Hoje, nós vemos que nós temos profissionais altamente qualificados no Brasil para tratar de hipertensão pulmonar, porém, o acesso dos nossos pacientes a essa nova tecnologia, ele está extremamente defasado. E não só quando nós comparamos com países igual a América do Norte ou países europeus, mas mesmo dentro da América do Sul. Então, acho que esse hoje é uma obrigação nossa de estar assim, lutando para que a gente consiga reverter esse problema que nós temos cronicamente. Obrigada, Fred, pela introdução. Você destacou vários pontos, né? Acesso, dificuldade diagnóstica, então a gente tem vários tópicos aí para discutir. Depois eu vou pedir para o Marcelo Defúcio, que é pneumologista também, ele é responsável, né, lá pelo Centro de Referência do Júlio Kubitschek, para falar sobre fibrose cística. Marcelo, fazer a sua introdução. Boa noite a todos, agradecer a SBPT pelo convite, é uma honra estar aqui, inclusive perto de vários amigos, né? Próximo de vários amigos. A fibrose cística é interessante que é uma doença, ela é sistêmica, mas o pulmão é o órgão mais acometido, de forma que fica para o pneumologista realmente a condução principal do caso. As doenças raras é interessante porque, às vezes, elas são o gatilho para o desenvolvimento do tratamento e atendimento de outras doenças. No caso da fibrose cística, a fibrose cística foi o carro-chefe para a otimização do tratamento das bronquiectasias não fibrose cística,
que são as doenças extremamente comuns, né? A mesma coisa na circulação pulmonar, a hipertensão pulmonar idiopática, melhorando o tratamento da TEP, como o Frederico Tadeu falou. E é importante frisar isso porque é um desenvolvimento que vai favorecer a todos em breve, né? O desafio do diagnóstico na fibrose cística passa principalmente por divulgar a sintomatologia da doença, por incrível que pareça, para a maioria dos médicos. Há pouco tempo, a gente tinha um desafio do teste do suor, em que ser de qualidade não tão boa, mas hoje, com os nossos centros de referência, com um grupo de estudo brasileiro de estudo em fibrose cística, que é um grupo multidisciplinar, isso divulgou bastante, a gente conseguiu colocar bastante aparelhos Brasil afora para um teste de qualidade, e também o teste genético, que há pouquíssimo tempo a gente não tinha um acesso adequado, também melhorou. Então, o grande desafio nosso realmente é divulgar as pessoas a lembrarem do diagnóstico, porque ainda a gente faz diagnóstico nos adultos. A variedade das mutações genéticas leva a uma variedade muito grande no quadro clínico, e é frequente, não é raro, pelo menos, para a gente que está no centro de referência, às vezes vê um paciente que começa realmente a ter um quadro típico próximo aos 18 anos, né? Então, a gente precisa divulgar que, às vezes, é possível fazer um diagnóstico em uma pessoa com 30 anos de idade, quase 40 anos de idade. Eu já tive a experiência de fazer um diagnóstico em uma pessoa de 50 anos de idade. Então, esse é um desafio do diagnóstico. E, como a fibrose cística, a média nacional é um caso para cada 10 mil nascidos vivos, e o nosso registro nacional está chegando a 6 mil pacientes, muito provavelmente tem muito paciente com fibrose cística perdido por aí, né? E a fibrose cística tem uma vantagem, que é o centro de referência. Como já foi dito, a importância do centro de referência. Como é que você vai tratar uma doença rara tendo um paciente só, né? Então, esses pacientes têm que ser concentrados em centro de referência para haver uma expertise de tratamento, isso não tem dúvida. E a fibrose cística, a gente tem uma vantagem, que os nossos centros de referência estão mais ou menos integrados, né? Então, com o grupo brasileiro de estudos em fibrose cística, há uma integração maior entre os centros de referência, onde isso dá uma normatizada nas condutas, né? É lógico que alguma diferença existe, né, de abordagem, mas isso é uma vantagem muito grande, a proximidade que a gente tem, né? E a importância da associação dos pacientes. Pelo menos na fibrose cística, a gente tem um exemplo extremamente positivo da associação dos pacientes vinculado com o grupo de profissionais de saúde que tratam da fibrose cística. É uma integração muito saudável, boa. Nos Estados Unidos, essa associação de pacientes, inclusive a Cystic Fibrosis Foundation, ela é um amálgama, é um híbrido entre os profissionais e os pacientes, né? Inclusive as novas drogas que estão sendo desenvolvidas para tratar o defeito celular da fibrose cística foi desenvolvida com financiamento da associação, da Cystic Fibrosis Foundation. Então, essa associação dos pacientes junto com o trabalho do centro de referência, essa integração saudável e ética sempre, lógico, é muito boa, e na fibrose cística a gente tem um bom exemplo. Aqui em Minas Gerais, então, é um vínculo muito, muito interessante que a gente tem, onde os pacientes, a associação dos pacientes nos ajudam muito até a lutar pela melhoria dos atendimentos, né? E basicamente isso, né? Agora, é um desafio muito grande, porque são medicamentos, muitas vezes, de altíssimo custo, né? Esse exemplo a gente tem, todos nós vamos falar aqui, é o de altíssimo custo. Então, essa mensagem que eu deixo é que, às vezes, é pela doença rara que a gente otimiza o tratamento de doenças semelhantes, vamos falar assim, né? Pelo menos o atendimento e tudo mais. Excelente, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Acho que os 4 destacaram a dificuldade no diagnóstico, né? Algumas por particularidades de cada doença,
mas talvez pela capacitação dos profissionais. Então, doutor Jardim, o que o senhor acha, qual que o senhor acha, né? Nas universidades a gente discute muito o que a gente deve ensinar aos nossos alunos, né? E o que é consenso é que a gente deve falar sobre as doenças mais prevalentes. Então, como que a gente resolve esse problema? Como é que a gente ensina a doença rara para melhorar o diagnóstico dessas doenças? Bom, você tem razão, já que eu acho que, realmente, nós temos que ensinar as doenças mais prevalentes. Acho que a Unicef, no 6º ano, deveria, tenho certeza que não tem nenhuma faculdade no Brasil que ele capacita um aluno formado no 6º ano para que ele seja médico da cidade. Eu acho que não tem. Então, com essa mudança, eu vejo isso pela Escola Paulista, e a pneumologia nossa especificamente tem ensinado as doenças comuns do dia a dia. Mas você chamou atenção, nós não deveríamos esquecer das doenças raras. Eu diria aqui que, além dessas 4 que nós estamos citando, os pacientes deveriam também, ou os alunos deveriam escutar sobre doenças intersticiais, não que eles precisem saber e tratar, mas deveriam saber reconhecer. Então, acho que todas as doenças raras deveriam ser reconhecidas pelo médico. Ele pode não saber o diagnóstico preciso, ele pode não saber o tratamento adequado, mas ele sabe reconhecer e aí ele indicaria, então, um especialista. No caso da alfa-1 especificamente, é uma doença que ela é laboratorialmente, a não ser que a pessoa já esteja com um pouco mais avançada na idade, seus 30 anos, ele não vai ter sintomas. É a pessoa pensar nisso, e não é só para DPOC. Aquele paciente asmático que não está melhorando e piorando a função pulmonar, o paciente que tem bronquiectasias, o paciente que tem uma doença hepática inexplicada ou familiar. Então, esses pacientes, a pessoa deveria, o médico, nosso colega, deveria pensar e encaminhar para alguém, um especialista que possa fazer o diagnóstico. Então, em resumo, eu acho que o médico tem que saber as doenças do dia a dia. E todas as raras ele deveria ter conhecimento e indicar para um especialista. Eu acho que é perfeito. Acho que o que eu falo sempre para os alunos, se ele souber identificar um caso, um paciente com DPOC, com asma, ele consegue perceber, opa, esse caso está um pouco diferente, eu tenho que pensar num diagnóstico diferencial, né? Aí dentro dessa linha, Fred, a Irma, né, está perguntando para a gente de dispneia, falta de ar, porque tem leigo na sala também, né? É um sintoma comum na maioria das doenças raras, na opinião de vocês, né? Quais exames de fácil acesso não podem faltar na investigação de pacientes com falta de ar, sem causa evidente para melhorar o diagnóstico das doenças raras? Bom, eu acho que essa pergunta da Irma ela é muito, muito boa para a gente, né? Porque, como nós sabemos, né, ensinar doenças raras, né, pelo grande número de doenças raras que nós temos, fica muito difícil. Né? Acho que o Jardim colocou muito bem que nós temos que ensinar as doenças mais comuns. Agora, dispneia, né, é um dos sintomas mais comuns na medicina. Né? As diretrizes da American Thoracic Society, ela coloca que de cada 2 pacientes que procuram uma unidade de pronto atendimento, um tem dispneia como um dos principais sintomas. E num ambulatório de clínica médica de medicina interna, 1 em cada 4. Né? Então, a dispneia é muito comum. Então, acho que na faculdade nós temos que reforçar muito o diagnóstico da dispneia. Então, trabalhar, porque você vê quase todas as doenças, principalmente no que diz respeito às doenças respiratórias raras, a dispneia é o sintoma principal. Então, eu volto naquela frase que eu escutei da Verônica, né? É que sentir falta de ar não é normal. Então, o que a gente vê é que, muitas vezes, o paciente ele está com dispneia na atenção básica, ou mesmo nos consultórios de generalistas, e essa dispneia não é valorizada. Né? Então, dentro do algoritmo de dispneia, nós temos alguns exames a serem solicitados. Né? Na hipertensão pulmonar, não tem dúvida que o ecocardiograma é um exame assim, essencial. Né? E aí vem uma outra questão muito importante, né? É que tem um dado de um estudo australiano muito bem feito, mostrando que de cada 100 ecocardiogramas realizados, 9 têm sinais de hipertensão pulmonar. Então, é um número muito grande. Agora, a grande maioria desses ecocardiogramas
a hipertensão pulmonar está associada à hipertensão do grupo 2, que é devido a cardiopatias esquerdas, seja ela com fração de ejeção preservada ou não, né? E um grande número também é o cor pulmonar crônico hipoxêmico. E daí para frente nós temos, né, outros exames, como os exames de imagem, radiografia de tórax, tomografia, no caso das doenças intersticiais, o teste de função pulmonar, chegando até situações mais refinadas, né? Mas então eu acho que o algoritmo diagnóstico ele passa bem por uma anamnese bem colhida, um exame clínico bem feito, né? E depois então a gente partir para esses exames mais especializados, onde eu vejo que esses 3 são assim, o início dessa propedêutica. Agora, o que eu acho que é mais importante de tudo é, na faculdade, nós darmos uma ênfase muito grande no diagnóstico diferencial da dispneia, porque o que eu vejo é que a dispneia é pouco valorizada, e com isso aí é onde está o retardo do diagnóstico do paciente com a grande maioria das doenças raras que acomete o aparelho respiratório. Perfeito. Acho que cada doença, né, tem as suas particularidades, mas, Carol, você poderia comentar um pouquinho? Todos os 4 valorizaram a importância das associações de pacientes, né? Então, qual é a sua visão sobre o papel da associação de pacientes de doenças raras? Na linfoangioleiomatosa, que é o que a gente tem, que é o que eu tenho mais experiência, a associação de pacientes tem uma importância muito grande. Elas se comunicam, né? Elas têm chat, elas têm grupos, era grupo de Facebook, hoje é WhatsApp, que chama Alhambra, né? E é muito importante porque, para fazer estudo, elas se comunicam, você consegue, você vê, eu fiz um estudo com doenças raras, 1 em 1 milhão, mas eu consegui juntar 150 pacientes. Então, muito disso, a gente consegue organizar tratamento, cursos, elas se orientam, eu acho muito importante. E elas também batalham pelos próprios direitos, porque sozinhas elas jamais conseguiriam algumas vitórias, né? Então, a gente tem... por exemplo, é uma doença que não tem CID específico, então afastamento, uma coisa que para doenças comuns são óbvias, como paciente uso de oxigênio, conseguir aposentadoria ou auxílio-doença que seja. Quando não tem CID, tem problema de perícia, né, de INSS, para conseguir medicação, isso sempre foi um problema também, para conseguir tratamento no centro de referência, né, deslocamento, então... E elas vão se apoiando e se orientando em relação a isso. Então, a gente tem uma experiência muito boa e é importante, eu acho, os médicos terem também uma boa relação com essa associação, porque dá um benefício muito grande entre elas e para a gente também, a gente aprende muito com elas, né? Então, eu acho que a gente teve muitas vitórias como exemplo na linfoangioleiomatosa, graças a essas associações de pacientes. E às vezes englobam também familiares, acho que na fibrose cística também, né, englobam pai e mãe e tal, mas eu acho muito importante, a gente tem que incentivar, e inclusive eu acho que o nosso papel também quando atender é sugerir quem tem doença rara a procurar essa rede de apoio, né, essas associações. E a gente teve uma vitória recente, né, no SUS, né, que o Sirolimo ele entrou como um tratamento já aprovado pelo SUS, né? Então, eu acho que a associação das pacientes também ajudou muito nessas vitórias, porque elas se comunicavam, elas conseguiam correr atrás de todos os passos, né, que precisam ser vencidos, elas com certeza tiveram uma grande importância nisso. Perfeito. Acho que também a gente vê um crescimento grande, né, das associações no Brasil, né, nos Estados Unidos, na Europa, a gente vê associações muito fortes que investem, inclusive, em pesquisa, né, de inovação, e cada vez mais a gente começa a ver esses movimentos aqui em algumas associações no Brasil também. Um outro ponto que foi... Carol, já responde aqui, o Elimar perguntou, o nome da associação é Alhambra, né, da Associação da Linfoangioleiomatosa, né? Alhambra. Um outro ponto que a gente discutiu, né, é o acesso, né? Então, lembrando que a maioria das doenças raras tem origem genética, né? Nem todas têm tratamento específico, muitas são de cuidados gerais, como a Carolina já comentou, reabilitação,
tratamento multidisciplinar, como o Marcelo também ressaltou, mas algumas doenças já têm medicamentos, têm inovações tecnológicas, né, para tratamento. Então, Fred, ou que é um dos 4, discutiu um pouquinho o acesso ao tratamento, o acesso a tratamentos aprovados pela Anvisa. Qual a experiência de vocês? A Carolina já acabou a gente tem uma experiência recente, né? Fazia tempo que a gente não via uma incorporação de um medicamento de alto custo para doença respiratória, né? Que foi o sirolimus para lã, mas a gente tem sofrido bastante com esse tópico, né? Fred, você quer comentar, doutor Jardim, Marcelo? Bom, falar um pouquinho aí. São anos, né, Jaque, que nós estamos lutando aí nessa questão da hipertensão pulmonar, né? No passado, assim que as primeiras drogas surgiram, né, lá no início do ano 2000, o sildenafil, a bosentana, nós conseguimos até protocolos regionais, né? São Paulo foi o primeiro, Minas Gerais o segundo estado, a gente tinha um contato assim com as secretarias de saúde, mostramos os benefícios, né, desses novos medicamentos, né? E aí depois, infelizmente, surgiu o PCDT, né, do Ministério da Saúde, onde eu acho que houve uma perda muito grande nessa questão do acesso aos medicamentos. Hoje mesmo, no ambulatório lá do Júlio Kubitschek, nós estávamos com uma paciente grave em classe funcional 3, e a gente fica extremamente constrangido e contrariado, né, de ver que nós temos opções terapêuticas, mas o paciente não tem o acesso a esse medicamento. Então, eu vejo que hoje, como eu falei no início, né, realmente a sociedade, né, civil, e aí, então, falar um pouquinho de uma experiência que eu tive, né, quando mexia mais na área da gestão, que hoje eu estou só na assistência. Mas lá no Hospital Júlio Kubitschek, onde eu e Marcelo trabalhamos, eu fui diretor assistencial por 8 anos. E como o Marcelo já deixou bem colocado aí, o Júlio Kubitschek, ele atende várias, né, doenças raras no campo das doenças respiratórias, é a referência do SUS, né, junto da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. E aonde realmente a assistência era melhor na área da fibrose cística. Por quê? Porque realmente a associação de pacientes da fibrose cística, eles são mais organizados e eles reivindicam mais, né? Eu até falava que era muito em função do porque uma mãe com um filho doente, a maioria, né, da fibrose cística, né, começa lá na criança, né? Então, elas não dão um passo para o gestor, né? Enquanto não adota o que eles estão reivindicando, você não tem paz, né? Então, eu vejo isso, eu vejo que a gente precisa de estar mais unido, de estar mais mobilizado, e nesse quesito, né, a despeito de que as associações médicas, igual a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, precisa de estar muito empenhado nisso, mas a associação de paciente, eu acho que ela é fundamental. Sem, assim, uma ação forte, organizada da associação de pacientes, é muito difícil a incorporação dessas tecnologias de medicamentos e os pacientes ficam muito prejudicados com isso, né? Então, eu acho que essa questão do acesso hoje é a questão primordial e a gente tem que estar muito unido, muito organizado para tentar melhorar essa situação. Doutor Jardim, tem uma pergunta para o senhor. Obrigada, Fred. Em relação a se atualmente existe alguma associação para pacientes para deficiência de alfa-1. Não, não tem. Nós havíamos criado no Centro de Reabilitação Pulmonar da Pneumologia da Escola Paulista, bem lá para trás, uns 15 anos atrás. Infelizmente, ela acabou não progredindo, por uma série de razões internas. São pacientes que não têm muito recursos, dependia de auxílio de laboratórios. Esses laboratórios depois passaram a ter algumas exigências, que dependeria de projetos, e essa associação praticamente não, ela acabou. Nós temos tentado fazer isso. E é muito provável que ainda esse mês nós vamos fazer uma reunião com 8 ou 9 médicos de diferentes estados, 8 ou 9 diferentes estados, e a finalidade é estimular esses médicos, motivá-los, e o que nós gostaríamos é que cada médico desse que fosse
estivesse na reunião conosco, eles depois convidassem um paciente que tenha deficiência de alfa-1 tripsina, que tenha facilidade de falar, em reconhecer pessoas e ter acesso à mídia, e que eles seriam treinados para refazer aquela antiga associação que nós tínhamos. Realmente, a associação de pacientes é importante, eles é que vão lutar pelos seus direitos. De um certo modo, os órgãos governamentais e mesmo as indústrias farmacêuticas, elas querem que os pacientes tomem iniciativa e não médicos tomem iniciativa. Mas eu acho que nesses próximos 1, 2 anos, o que nós gostaríamos é de fazer isso daí, é ter um grupo em vários estados que possam estimular pacientes que vão pensar em criar uma associação no futuro. Você perguntou de acesso, e é interessante porque dos 4 que estão aqui hoje, o único que não toma remédio é o paciente de alfa-1. Ele não toma remédio. O que ele é feito é repor o que está faltando, que ele nasceu sem ele ou com um baixo valor. E ele vai necessitar, se ele tiver doença, para que a doença não progrida. Então, o que nós temos que pensar é, primeiro, qual é a prevalência dessa deficiência? Não é uma doença, é uma deficiência aqui no Brasil. Segundo, como é que nós fazemos o diagnóstico desses pacientes? E terceiro, sim, naqueles que têm a deficiência genética, tem um baixo valor de alfa-1, ou porque fumaram, ou por alguma outra razão qualquer, ou tem uma doença hepática, e eles têm a necessidade de fazer a reposição. O que eu estou falando é reposição, não é tratamento, é reposição daquilo que nasceu sem. Então, você perguntou do acesso, foi sua pergunta inicial. O acesso no Brasil ele é baixo. Tem alguns estados que regularmente compram alfa-1. Eu vou começar do Sul, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Pernambuco. Basicamente esse. Mas só 2 estados é que tem dentro das suas normas de tratamento de doenças a alfa-1, que é Pernambuco e é Brasília. Isso faz, então, como com os outros pacientes? Os outros pacientes têm que solicitar ao seu governo estadual, que pode ou não aceitar, ou a judicialização. No Brasil, já chegou a ter 122 pacientes que recebiam regularmente alfa-1, a reposição de alfa-1. Hoje temos 40 ou 50, e nós sabemos que tem muito mais doentes do que aquela época, porque aquela época, quando nós fizemos o diagnóstico, lá para trás, já tem 8, 9 anos, e depois disso tem muito mais pacientes. Então, o fato de que diminuímos o número de pessoas, vou dizer pessoas, não são pacientes, não deixa de ser, mas são pessoas, recebendo a reposição daquilo que eles nasceram sem, diminuiu. E se diminuiu, é alguma deficiência, seja por parte do governo, seja por parte da nossa sociedade, incluindo aí as áreas de cuidados profissionais de saúde ou dos próprios pacientes, em reivindicar aquilo que é necessário. Assim que eu vejo o problema. Uhum. Marcelo, quer falar? Abre seu microfone. E dentro disso, a Maria Vera também pergunta no acesso não só ao tratamento, ao diagnóstico, né? Qual é o melhor caminho? Pode falar, Marcelo. Na verdade, a fibrose cística realmente é uma ilha de excelência no ponto de vista de acesso. Não que seja perfeito, mas a gente tem acesso já a alguns medicamentos com preenchimento da famosa LME, onde já tem um repasse federal para os estados poderem prover esses medicamentos de alto custo, né? E realmente as associações estaduais e nacional são muito presentes e também. Agora, eu acho que é muito importante para fortalecer o atendimento disso o centro de referência. E ano passado, no início do ano passado, mais ou menos nessa época, a gente estava fazendo umas negociações, conversas, né? Não negociações, mas conversas com a Secretaria Estadual de Minas Gerais. Foi a primeira vez que eles chamaram a gente para conversar sobre até um credenciamento, né, do centro de referência para o Estado, de forma que isso fosse interessante para o Estado, porque a judicialização é péssima, né? É um jeito péssimo de conseguir remédio, é um jeito onde gasta-se dinheiro e um esforço danado, e um sofrimento danado, e o Estado perde, muitas vezes, dinheiro com isso, né? E, às vezes, até tem prescrições inadequadas, porque a coisa não é organizada. Então, a gente estava levando essa proposta, até a Secretaria Estadual chamou a gente para conversar sobre isso,
infelizmente, todas as negociações não foram para frente por causa da pandemia, quer dizer, mais uma coisa terrível da pandemia para as doenças com os pacientes, porque isso aí, as negociações paralisaram porque realmente eles não conseguem pensar em mais nada a não ser apagar esse incêndio. Mas era uma proposta que a gente levou, o Frederico Tadeu foi talvez o grande mentor disso, que convencer o Estado a credenciar. E aí, vamos supor, o tratamento X ou Y, se tem indicação para aquele paciente, passa-se por aquele centro de referência, onde vai dar um apoio, porque, na verdade, às vezes, o tratamento, de um ano para o outro, surgem medicamentos novos que podem ser mais interessantes. E aí pode surgir medicamento novo que não é interessante e é uma prescrição baseada no último artigo. Isso é péssimo também, né? Então, o centro de referência credenciado no Estado e os centros de referência dos diversos estados conversando entre si, né, via sociedade médica e tudo mais, fortaleceria muito um tratamento e um acesso adequado aos pacientes, já que os medicamentos são de altíssimo custo muitas vezes. Eu acho que eu concordo, Marcelo, acho que qual é o nosso papel, né? Era uma das perguntas. Eu acho que como sociedade civil, sociedade médica, então tanto os pacientes quanto a sociedade médica, acho que é o nosso papel, né? Discutir com os nossos gestores, né? Políticas públicas de saúde, assim, realmente se evita a judicialização, que é um desgaste, beneficia um único paciente, né? E o fornecimento da medicação a gente sabe que pode ser irregular também. Então, eu acho que esse é um ponto que a sociedade, a SBPT, tem que atuar nas diferentes doenças raras para tentar ajudar os gestores a escolherem, né, as melhores formas de diagnóstico e tratamento das doenças raras também. Tinha uma pergunta aqui, acho que eu perdi a pergunta, acho que era para Thaís, para a Carolina. Pergunta de paciente com LAM, qual o melhor momento para se indicar o tratamento farmacológico agora disponível? Eu até deixei meu e-mail para a gente Tá conversar, bom. porque então isso claro, prolongado, mas eu achei importante, eu achei importante porque até pouco tempo atrás a LAM, a linfangiomatosi, ela era tratada como uma doença progressiva e que não tinha que fazer, o máximo que ia acontecer era transplante. Então é importante a gente falar que tem essa opção no SUS, então ela é alto custo, mas é uma medicação. É importante lembrar também que ela já existia para transplantado, então ela já não é uma medicação nova, vamos dizer assim, né? Ela já existia, o SUS já tem essa dispensação para outras doenças, então, na verdade, estendeu agora para linfangiomatosi, né, o uso do sirolimo, e depois eu até deixei meu e-mail, que aí a gente conversa de casos específicos, mas é importante dizer que existe, ela segura a progressão da doença, melhora as serosites quilosas, diminui o tamanho dos tumores renais e consegue estacionar também a evolução da função pulmonar na grande parte dos casos. Não é assim uma maravilha, eu acho que tem novos tratamentos surgindo, o ideal seria uma ação mais no alvo, né, do crescimento das células atípicas, né, da linfangiomatosi, mas o sirolimo acho que já é um benefício, já é uma opção aí para os pacientes que estão em progressão. Ótimo. Doutor Jardim, a gente sempre discute da importância dos registros, né, de doenças, não só doenças não raras, né, mas das doenças raras. Qual a sua opinião sobre isso e se a gente tem um registro brasileiro de deficiência de alfa-1? Não temos. Há muitos anos atrás, a Sociedade Espanhola de Pneumologia criou para nós, com o dinheiro deles, e pôs à disposição nossa um registro de dados. E esse registro fazia parte também do registro internacional. Ao longo dos anos, acabou por deficiência de nós não colocarmos pacientes, a história que terminou. Eles mandaram para a Sociedade Brasileira, de volta, nós solicitamos, mas hoje não temos. Porém, a União Europeia criou agora um registro europeu. Nós éramos associados com outros 16 países a esse registro internacional que estava na Suécia. A União Europeia criou um registro e eles fizeram um convite a todos os países da América Latina que queiram se associar. Ter o registro, um banco de dados, como se sabe, doenças raras, quanto mais pessoas, mais a doença poderá ter
recursos, eu digo, para pesquisa, no sentido de pessoas, e conseguir fazer a evolução daquilo que nós estamos procurando, seja diagnóstico ou tratamento. Bem, esse registro, ele não pode ser de sociedade, ele tem que ser de uma entidade. Isso é um dos temas que nós vamos discutir que eu falei durante esse mês, com esses 8 ou 9 médicos de diferentes estados. Ele teria que ser de um hospital X qualquer, e de lá, esse hospital enviaria todo para esse banco de dados. Eles não querem estar ligados por regulamentos internos da Europa. A vantagem é que cada um tem direito a ter os seus dados, e esses seus dados podem, então, participar de um pool de dados europeus e latino-americanos, que aumentaria muito o número de pacientes para que se pudesse entender a doença. Nos Estados Unidos tem a Alpha One Foundation. São mais de 6 mil pacientes registrados, e eles acompanham os pacientes durante esses anos todos. Então, eu acho que é importante ter um registro de dados, e isso é o que nós vamos conversar nesses próximos dias. Excelente. Acho que rapidamente, Fred, Marcelo e Carolina, tem registro no Brasil? Marcelo? Sim, o registro brasileiro de fibrose cística, ele existe desde 2009, e ele está bem robusto, né? Inclusive, eu até fazer uma propaganda da minha aula no curso de atualização da SPPT, que eu vou falar de epidemiologia da fibrose cística no Brasil, e, essencialmente, eu vou apresentar os dados do registro. Infelizmente, o registro sempre fica uns 2 anos atrasado, porque, por exemplo, a gente vai começar agora a colocar no registro os dados de 2020. Então, nós estamos em 2021, nós temos o registro de 2019, e de 2018, né? E 2019 vai ser lançado agora, daqui 1 mês, daqui 2 meses. O pessoal do Grupo Brasileiro de Estudo de Fibrose Cística está terminando de formatar o registro. Mas com o registro a gente tem dados assim, extremamente interessantes da genética do paciente, do teste suor, da gravidade, mortalidade, porcentagem de que usa medicamento X ou Y, número de internações. Então, e esse registro está ficando cada vez mais robusto. Agora tem mais de 5 mil pacientes no Brasil inteiro incluídos, e já alguns pacientes já com 10 anos de segmento, né? Eu tenho paciente que foi incluído por volta de 2009, está vivo até hoje e está lá no registro, sabe? Então, com isso a gente está estimando a mortalidade dos nossos pacientes. Então, a sobrevida mediana, ainda não temos um cálculo estatístico adequado, mas está chegando a 40 anos. Então, o nosso registro realmente está um exemplo. Inclusive, é uma ideia para circulação que o Fred pode comentar, que eu, como atual presidente da Sociedade Mineira, fazendo outro propaganda, a gente está tentando organizar um registro em Minas Gerais do pessoal da circulação, né? Então, muito focado nesse exemplo do Registro Nacional da Fibrose Cística. Como são menos pacientes, o registro da fibrose cística precisa ser nacional. E é um registro interessante que a gente tem os dados próprios, a tempo e a hora, né? E é um compartilhamento com a central de dados, né? Onde qualquer publicação, obviamente, vai o nome e tudo mais. A gente prestou atenção em não pisar nesses calos, né? Nessas questões, né? De ceder os seus dados para o outro publicar. Não, há um comum acordo, uma harmonia para que não tenha esse tipo de problema, sabe? Excelente, parabéns. Carol, tem registro de LAN? Depois eu passo para o Fred. Não, na verdade, lá no HC, né, da USP de São Paulo, a gente acompanha a primeira paciente diagnosticada com linfoangiohematose foi em 1984, então a gente tem esse segmento das pacientes desde então. Eu acho que no Brasil é acho que é o centro que mais acompanha e segue essas pacientes. Então a gente tem esse registro, mas não é um registro oficial, nacional, não. Então é uma coisa mais, acho que de informal, dali saem, né, vários estudos, várias teses já saíram dali, é um centro de pesquisa, né, de LAN, mas não tem registro nacional oficial, não. Tá certo. Fred,
Bom, essa luta é nossa junta, né, Jaque? Que eu e a Jaque somos do grupo de circulação pulmonar, da Comissão de Circulação Pulmonar da SBPT. Bom, então, como você sabe essa história tão bem quanto eu, né, Jaque? Nós, no início, né, nós conseguimos fazer um registro, não era um registro ideal, mas ele nos deu assim, um perfil inicial da questão da hipertensão pulmonar no Brasil. Depois esse registro acabou se perdendo, né? Então nós não temos mais um registro nacional. O Sul fez um registro, acho que eles estão prestes a publicar alguns dados em breve, né? E como o Marcelo colocou, dentro daquele projeto que ele também falou, que nós estávamos junto com a Secretaria Estadual de Saúde, né? A gente cobra muito do gestor de ter política pública em determinadas doenças, mas nós não fornecemos dados nacionais, né? Então, assim, é o que eu falo, eles nunca sabem qual que vai ser o tamanho do cheque, né? Porque não sabem quantos pacientes têm com cada tipo de hipertensão pulmonar, e então fica realmente muito difícil de fazer um planejamento. Então, a Comissão de Circulação Pulmonar da Sociedade Mineira de Pneumologia, com o total apoio da diretoria, né, da qual o Marcelo é o presidente, nós, então, estamos, desde o ano passado, organizando um registro mineiro de hipertensão pulmonar. Todos os centros estão envolvidos, né? O André Márcio, que é o presidente da comissão, e a Virgínia está à frente especificamente desse projeto. Então, esse projeto foi contratado um epidemiologista, né? A diretoria da sociedade ela bancou esse investimento inicial, e agora, então, nós estamos tentando captar recurso para poder colocar o registro em prática. Acho que tem grande chance de, em breve, a gente começar a fazer. E dentro da Comissão Nacional também, né, que a Verônica hoje é a nossa presidente, né, está na nossa pauta, né. O ano passado nós conseguimos publicar, né, na gestão do Caio, ficou muito bom, as nossas diretrizes para o tromboembolismo pulmonar crônico, e para essa gestão, então, nós estamos aí com alguns objetivos, sendo que 2 principais são publicar diretrizes, né, na área da hipertensão arterial pulmonar, do grupo 1, da embolia pulmonar aguda, e tentar também fazer um registro nacional. E eu reforço que eu acho que isso é essencial, né? Sem nós termos um registro, sem nós fornecermos dados assim, nacionais para os gestores, eu acho que isso, além assim, da falta da organização da sociedade civil, é um dos maiores empecilhos para que a gente possa fazer política pública na área de doenças raras, porque a gente não sabe qual vai ser o custo disso para o gestor, né? Então, acho que isso é uma obrigação, aí sim, da sociedade brasileira de incentivar esses registros. Excelente você ter lembrado a importância das diretrizes, né? Esse é um foco também da sociedade brasileira, tem todo já um programa da elaboração das diretrizes nas diferentes áreas. Doutor Jardim, tem 2 perguntas para o senhor. A Irma perguntando qual a disponibilidade de investigação completa até o sequenciamento da deficiência de alfa-1 no Brasil, e o Leonardo perguntando se a reposição de alfa-1 por inalação já é uma realidade no país. Eu vou roubar 30 segundos dessa sua resposta, já que vai dizer algo que você me ouve falar sempre. Você vê que de 4 grupos aqui, só um tem uma excelente sociedade com 5.000, banco de dados com 5.000 pacientes nacionais. Os outros 3 não têm. Isso é uma pena. E eu sempre falo, você já ouviu falar muito nesses anos, a falta que nós brasileiros temos de condições de trabalhar junto. Eu sempre dou o exemplo da Espanha, tem muita ligação lá. Eles têm, por exemplo, sua diretriz de DPOC, 14 sociedades que entram, inclusive o Ministério da Saúde. Eles têm um banco de dados de novos com 60.000 pacientes. Tem um grupo de sono que pega milhares de pacientes da Espanha toda. Nós não conseguimos fazer isso com a faculdade da nossa própria cidade. Eu acho isso uma pena,
Uma pena, porque é por isso que nós nos desenvolvemos. Nós estamos sempre olhando para nós mesmos. Nós temos que olhar um pouco mais para fora, mais para os nossos vizinhos. É o mesmo problema de nós não olharmos para a América Latina. Nós somos o Brasil, é um país grande, é um líder na América Latina. Bom, sobre diagnóstico, nós tem mais ou menos 8, 9 anos atrás, a Laura Zilmer montou um método aqui no Brasil do papel filtro, que não tinha para alfa-1. Nós conseguimos verba, enviamos uma pessoa, um doutor de biologia, que foi fazer um estágio na Itália, ficou 19 dias, voltou e montou. Depois, uma companhia farmacêutica se interessou em que qualquer médico de qualquer lugar do Brasil que colhesse o exame do papel filtro era mandado para São Paulo e era feito aqui gratuitamente. Lá ele fazia fenotipagem. E poderia fazer também com o resto do sangue, a genotipagem e até o sequenciamento, como foi a tese do Rodrigo Russo. Bem, nesses anos as coisas progrediram um pouquinho mais. Essa companhia farmacêutica de Barcelona desenvolveu um método que é com células da mucosa oral, e eles fazem a genética, fazem o estudo dos alelos, e tem 14 mutações, que são as 14 mais importantes. Qual a diferença disso para aquele papel filtro que nós tínhamos? Os dois são um pouco invasivos, porém o papel filtro, quando faz a fenotipagem, só vê o S e o Z. Se não tem S e Z, você fala, deve ser MM. Não é verdade. Porque quando você faz a genética, se vê que pode ter, por exemplo, não ter o S e não ter o Z, mas ter um M, que chama M-procida, que é tão ruim quanto ter o Z, né? E tem uma família aqui em São Paulo, são 3 irmãos que são Z-M-procida. E eles têm, então, também têm uma concentração plasmática de alfa muito baixa. A sorte nossa agora é que essa companhia farmacêutica de Barcelona, ele tem distribuído esse método, que é um cotonete para recolher as células num líquido que conserva, pode ficar 30, 40 dias no ar ambiente, guardado, para que depois eles recolhem e levem para a Espanha e façam isso, o exame. Qual é a sorte nossa que eu estou falando? Porque o laboratório está difundindo e divulgando esse método e está nos dando a oportunidade de fazer gratuitamente um exame, que é caro. Todo exame genético é caro. E só se faz lá na Espanha. Então, respondendo a Irma, podemos chegar até sequenciamento? Sim. Nesse grupo, nesses exames especificamente, nesse laboratório, eles fazem a genotipagem, vê os alelos, e se houver alguma incongruência entre os alelos ou entre o valor da alfa-1 plasmática, eles fazem o sequenciamento genético e mandam também. Eu acho que é uma oportunidade que nós deveríamos aproveitar e não perder, porque eu não sei até quando isso vai durar. Mas no momento que provavelmente que eles acharem que os médicos já conhecem bem o método, provavelmente eles deixariam de nos fornecer gratuitamente. Então, Irma, existe a possibilidade, é simples, barato, não nos custa nada, e habitualmente em 30 dias esse exame está de volta. Eu sei que nós já temos mais ou menos quase 450 pacientes que fizeram esse exame. Eu sei que no Brasil tem em torno de 1.000 já. O Rio de Janeiro tem bastante, a USP também tem alguns, depois Minas tem também bastante. E depois são exames mais esparsos. Mas é uma possibilidade boa de poder fazer um bom teste, estudar 14 mutações mais frequentes e chegar até o sequenciamento genético, se necessário. Excelente, obrigada. Pessoal, a gente já está completando 1 hora, o tempo passa bastante rápido quando a gente discute um tema que a gente tem interesse e acha importante, então vou pedir para cada um fazer suas considerações finais. Vou começar com a Carol, Marcelo, Fred, depois o Dr. Jardim, e agradecer a Carol, né? Carol é intensivista e no meio desse caos, né, pôde dedicar parte do seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Então, Carolina, suas considerações finais, por favor. Na verdade, eu estou na enfermaria Covid, não é nem na UTI, na enfermaria. Mas eu acho que uma das poucas coisas que a pandemia trouxe de bom é essa oportunidade da gente, as pessoas se familiarizaram mais em fazer reuniões, lives. Então, eu acho que isso, para a doença rara, a gente tem que tentar trazer isso para a nossa realidade. Então, eu acho que a gente pode tentar pensar em soluções usando isso, usando a distância para conseguir dar
opinião para o colega que está, às vezes, numa cidade mais remota, o paciente mesmo ter contato com um médico que tem mais experiência na doença rara. Então, eu estava pensando em como, né, os desafios da pandemia, né, com as doenças raras, eu acho que uma das poucas coisas, né, que a pandemia trouxe de bom foi justamente essa facilidade, todo mundo está muito mais familiarizado com esse tipo de relacionamento. Então, às vezes, um colega mais experiente ajudar um outro pneumologista que não tem tanta experiência na doença rara, ou o próprio paciente, eu acho que isso pode ser um projeto aí para o futuro, para a gente começar a pensar nos centros de referências, a própria Sociedade Brasileira de Pneu, uma ponte, né, que eu acho que facilitaria muito o acesso o tratamento, né, das doenças raras. Acho que é uma ideia aí para o futuro, eu acho que a gente tem que começar a amadurecer esses pontos. Agradecer a oportunidade, eu acho que é sempre importante a gente debater, a gente vê que não está sozinho nas nossas dificuldades, né? E eu acho que é muito interessante, eu acho que esse assunto tem que render, eu acho que a gente tem que continuar trazendo aí o que a gente pode melhorar no atendimento desses pacientes, né? Eu achei que foi muito bom, trouxemos vários pontos interessantes aí. Obrigada, Carolina. Marcelo, e aproveitar para agradecer também a presença de vários dos nossos amigos pneumologistas. Eu identifiquei pessoas do Brasil inteiro, então agradecer aí a participação. Marcelo, quer fazer suas considerações finais? Sim, muito obrigado. A SPPT foi um evento muito bom assim, para a gente poder divulgar o que a gente faz, e importante firmar essa união entre os diversos centros de referência para que a gente possa unificar as condutas e fortalecer cada vez mais para que o acesso ao tratamento chegue aos pacientes de forma adequada. Isso acho que é uma luta que a gente tem que vestir a camisa dela atualmente. Boa noite. Obrigada, Marcelo. Fred, suas considerações finais? Bom, primeiro realmente agradecer e dar os parabéns aí para a diretoria da SPPT de ter feito esse evento, né? Dia 28 foi o dia das doenças raras, né? E então acho que já que como a Carol falou, essa questão aí da gente estar podendo fazer essas reuniões online foi o que realmente, né, a pandemia adiantou, né? A gente antigamente já estava começando, mas hoje realmente isso ganhou corpo. E aí, dando continuidade ao que o Dr. Jardim falou, nós realmente pecamos como sociedade em não estimular os registros. Eu acho que essa diretoria da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, as futuras, porque esse tipo de trabalho a gente não faz de um dia para o outro, esse tipo de trabalho tem que ter uma continuidade, porque realmente é um trabalho complexo. Então, eu deixaria aqui uma sugestão, né, que os registros, principalmente das doenças raras, ele fosse estimulado para que as diversas comissões trabalhassem nisso, né? Eu acho que isso é um trabalho que cabe quase que exclusivamente às sociedades médicas, né? E com isso eu acho que vai facilitar o nosso diálogo com os gestores, principalmente do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde, sejam elas estaduais ou municipais. Então, fica aqui essa sugestão e, mais uma vez, o agradecimento por ter participado desse evento aí. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Dr. Jardim? Bom, já que antes que termine, uma vez que estamos aqui 4 grupos falando de doenças com pneumopatias crônicas, eu não sei quantos dos que estão nos assistindo, que são 100 colegas no momento, quanto que eles sabem que dia 26 de janeiro último, o Ministério da Saúde colocou à disposição temporariamente, até julho desse ano, a vacina Prevenar 13, antipneumocócica, que nós não tínhamos, que é cara, à disposição de uma série de doenças, incluindo os pneumopatas, assim que nós estamos assistindo, e tiver paciente que é um pneumopata, e aqui nós temos 4 grupos que são de pacientes pneumopata, os CRIs receberam, e até julho, aproveitem, porque a vacina é necessária só uma vez na vida, até o momento. Então, se nós aproveitarmos até julho, nossos pacientes ficarão vacinados, pelo menos até onde a gente sabe, até o resto da vida.
Bom, Jaque, obrigado a você, a Maria Vera Castellanos, principalmente, porque é a nossa coordenadora. Doenças raras não são tão raras. A alfa-1, eu não falei ainda, ela é mais comum que sarcoidose, que hipertensão pulmonar, que fibrose cística e que as hemoglobinopatias, que são as doenças que estão ou já na lista do governo ou tem o teste do pezinho. A deficiência de alfa-1 é muito mais frequente. O problema é que nós não sabemos a prevalência. Então, eu quero deixar como último aviso, lembrança a todos os nossos colegas, que isso já vem de 94, da Organização Mundial de Saúde, que todos os pacientes com DPOC tenham, pelo menos uma vez na vida, um teste de alfa-1, uma dosagem plasmática de alfa-1 antitripsina. Já me disseram, mas eu tenho um paciente de 80, como outro dia me telefonaram do Rio de Janeiro, eu tenho um paciente com 82 anos aqui que eu detectei que ele tem deficiência. Qual a importância? A importância é a educação dos familiares, a educação genética. Nunca esquecer disso, nessas doenças que hoje nós conversamos, se fala muito em genética. Nós temos que educar, dosar isso nos parentes, né? E depois educar para a vida futura, porque assim como as pessoas são detectadas, no caso da alfa-1, às vezes não fumaram, são detectados muito tardiamente, mas tem um filho com 20 anos que possa talvez estar fumando. Nós temos que orientar. Então, obrigado de novo, obrigado pela oportunidade de ver os colegas, cada um muito dedicado à sua área, e deixo de novo, como foi também o que foi dito aqui pelo Frederico, pensar num banco de dados. Nós temos que fazer registro dos nossos pacientes, pensar no Brasil inteiro e não só na nossa instituição, ou só na nossa cidade, ou só no nosso estado. Acho que é importante isso aí. Obrigado. Então, eu agradeço em nome da Maria Vera, coordenadora da comissão, a participação de vocês e a presença de todos, em nome da diretoria também, principalmente nesse momento tão crítico, né? Com certeza ninguém passou por que a gente está passando hoje, no mundo, no Brasil, em cada uma das nossas cidades. Então, vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento físico, não precisa ser social, né? Manter a higiene das mãos, brigar por políticas públicas de saúde adequadas, tem muita morte que realmente podia estar sendo evitada, e todos, pneumologistas, médicos, todos cuidem-se, né? A gente tem muita coisa para fazer ainda, então muita saúde para todos nós. Muito obrigada a todos. Obrigada, viu? Carolina, Marcelo, Fred, Dr. Jardim. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada.